Saudações rubro-negras, Vinícius Gaspar aqui, segundo vídeo de uma série que está fazendo bastante sucesso aqui no canal, que é Flamengo, construir um novo estádio próprio ou permanecer jogando no Maracanã. A gente viu no primeiro vídeo, até ventilou uma terceira possibilidade, que é menos plausível, mas que a gente precisa também levar em consideração para fazer as análises. No primeiro vídeo a gente mostrou estádios que estão sendo construídos, clubes, características dos clubes que estão o construindo e também característica da torcida do Flamengo, que tipo de estádio caberia melhor para o Flamengo. Então, se você ainda não viu esse vídeo, já busca aqui no canal, tem uma playlist sobre essa série. Hoje a gente está no segundo vídeo, esse segundo vídeo vai falar sobre como funcionaria um novo contrato com o Maracanã. Não dá pra gente pensar qual que é melhor, se é partir para uma nova construção de estádio ou permanecer jogando no Maracanã, se a gente também não souber o futuro desse contrato aí com o estádio que pertence ao governo do estado. Será que o governo do estado pretende facilitar uma negociação de repente com o Flamengo para que o Flamengo assuma a sua administração, de repente pagando pouco, mantendo a manutenção, já que é um bem patrimonial público e que precisa estar atendendo a grande parte da população do Rio de Janeiro e até do país? Bom, isso precisa ser levado em consideração para a gente saber o que é melhor. De repente, se for muito barato, se o governo do estado quiser fortalecer essa parceria aí com os times, com o próprio Flamengo, de repente essa pode ser uma opção melhor. Por isso, eu trouxe aqui algumas informações. O governo do estado do Rio de Janeiro abriu uma chamada pública para análise das possibilidades. Ele também abriu um edital que eu li, um termo de referência, que eu li bem detalhado, li bastante coisa, são documentos bem complexos. E eu resumi o que traz nesses documentos em algumas perguntas. Por exemplo, a gente vai responder aqui agora. O Flamengo poderia ser o gestor sozinho do estádio? É claro que a gente precisa responder isso, porque se o Flamengo tiver que dividir essa gestão com muitas pessoas, de repente algumas coisas que são projeções para o controle dos match days, de uma série de outros formatos de remuneração, de monetização dos dias de jogos, eles estariam prejudicados. Então a gente precisa responder isso. Precisa responder também quanto o clube teria que pagar nos próximos 20 a 25 anos para o governo do estado ou para qualquer outra pessoa que faça de alguma maneira essa intermediação governo do estado e clube. Esse valor precisa estar muito claro para a gente saber, opa, de repente, se estamos pagando muito caro para uma empresa ou para o governo do estado, talvez seja melhor a gente partir para uma construção própria, que aí a gente faz o que quiser com aquele que é o patrimônio do clube. A terceira pergunta, mas não menos importante, é quais são as vantagens e desvantagens propostas no formato de contrato apresentado pelo governo do estado do Rio de Janeiro hoje? Aí a gente vai debater quais são essas vantagens e desvantagens e pensar, é possível, é válido permanecer de repente aí na concorrência para assumir aí a gestão exclusiva do Maracanã, ou é melhor já partir, claro, deixar a possibilidade de utilização aí do estádio nos próximos anos, até porque se for construir um novo estádio, esse estádio não ficaria pronto de uma hora para outra, ou já partir, deixar essa possibilidade e já partir, de repente, para a compra de um novo terreno, para começar a viabilizar a engenharia financeira e a própria engenharia física da construção do estádio. Então essa pergunta precisa ser respondida também, e ela que nós faremos agora. Se você não assistiu o primeiro vídeo, volta lá, porque tem uma sequência. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve e aciona o sininho para receber em primeira mão os conteúdos que a gente traz por aqui. Tem que ser apaixonado pelo Flamengo. Se não for apaixonado pelo Flamengo, aqui a gente conversa não só sobre futebol dentro das quatro linhas ou fofoca de mercado. A gente fala sobre todas as coisas, como você está vendo aqui, a gente falando sobre o futuro, a possibilidade da construção de um patrimônio do clube. Bom, já dá o like aí também, né? Que aí faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Bom, o Maracanã já teve alguns formatos de gestão, inclusive passando por empresas estatais. A empresa estatal tinha muita dificuldade em fazer as manutenções, tinham vários problemas aí que envolviam a gestão do estádio nesse momento. Logo depois disso, ela passou para uma empresa envolvida em uma série de corrupções. Essa empresa também deixou de cumprir vários termos do acordo de parceria entre o governo do estado e a empresa para a gestão do estádio. Depois disso, o governo do estado assinou um termo de compromisso aí com o Flamengo e Fluminense para uma gestão temporária do complexo. Flamengo e Fluminense se dividiram, não igualmente, cada um com mais, outro com menos responsabilidade, mas se dividiram nessa gestão e na organização, vamos dizer assim, do estádio. É lógico que foi num momento diferente aí da humanidade, a gente estava também
parte desse período em período de pandemia, então as coisas funcionavam um pouco diferente. Agora o governo do estado do Rio de Janeiro decidiu fazer uma concessão maior, de longo prazo, semelhante um pouco ao que acontece com o Engenhão e com o Botafogo. Então o Botafogo tem a gestão do Engenhão aí durante um prazo maior, mais de 20 anos, renovou recentemente essa gestão, e o governo do estado pensa o mesmo para o Maracanã. Só que o governo do estado tem uma preocupação de não fazer com que esse estádio seja exclusivamente para e de um clube. Então, por isso, ele colocou algumas amarras aí no contrato, a gente vai conversar sobre isso. O governo do estado abriu uma audiência pública no dia 27/10 de 2022 para debater quais amarras possíveis e já ofereceu um termo de referência aos clubes e empresas interessadas. Então, as pessoas se juntaram nesse auditório aí no dia 27 de outubro de 2022 para debater as possibilidades de gestão do estádio, e a partir daí chegou-se a algumas conclusões. E aí a gente chega às características do edital e suas exigências. Bom, primeiro que o contrato tem que ser de 20 anos no mínimo, mais 5. Isso é bom para o governo do estado, que de alguma maneira se livra do problema que é administrar esse complexo, e também bom para quem assume, já que vai poder planejar ações de longo prazo, fazer investimentos sem correr o risco de perder o controle do complexo aí num curto período de tempo. A segunda característica desse edital é que ele pede que o estádio tenha no mínimo 70 partidas por ano. Dessas, no mínimo 54 devem ser da Série A ou B do Brasileiro e Copa do Brasil, ou seja, um time não conseguiria atingir o número. Por exemplo, o Flamengo joga 19 partidas no Campeonato Brasileiro em casa, mais as partidas da Copa do Brasil, ou seja, não atingiria aí essas 54, e se somar com apenas mais um time, também não atingiria esse número mínimo, ou seja, esse ponto, essa exigência aí do edital é claramente para fazer com que obrigatoriamente tenham 3 clubes usando aí o equipamento esportivo. Isso foi um claro atendimento ao Vasco. O Vasco estava se vendo prejudicado na utilização do estádio, ele quer deixar de usar exclusivamente São Januário e passar também a usar o Maracanã em algumas partidas importantes, e com o controle do Maracanã por Flamengo e Fluminense ele não está conseguindo usar. Então o governo do estado foi atender ao Vasco e colocou essa exigência aí que o obriga praticamente a ter 3 clubes aí na utilização do estádio. E a terceira exigência é que o clube constitua uma empresa. Vão poder concorrer empresas privadas ou até mesmo clube, só que se for o clube é preciso estar constituído enquanto uma empresa separada do CNPJ esportivo do clube. Então vai ficar um formato diferente. A gente vai falar sobre as questões financeiras daqui a pouco. Como a gente viu, o Flamengo poderia sim ser o gestor sozinho do estádio, desde que constituísse uma empresa para tal. Entretanto, não jogaria sozinho, se veria obrigado a receber tanto o Fluminense quanto o Vasco, já que precisaria bater as metas aí dos números de jogos, enfim, da série de entraves que o governo do estado colocou no edital. Logo, perderiam datas, de repente, para outros eventos, para outras possibilidades que uma gestão de um equipamento esportivo como esse oferece. Então é um caso que o Flamengo precisa pensar. A outra questão é: quanto o clube teria que pagar nos próximos 20 a 25 anos, já que essa primeira concessão pode funcionar por 20 anos, renováveis por mais 5. Quanto o clube desembolsaria? Vamos ver agora. Como a gente viu, a empresa constituída pelo clube ou pelos clubes, caso de uma parceria, ou uma empresa particular, organizadora de eventos que tem interesse, que tenha o acordo feito com os 3 clubes do Rio de Janeiro, eles teriam uma obrigação mínima de pagar 5 milhões anuais ao governo do estado. Além disso, a obrigatoriedade da reforma do teto do Maracanãzinho, com possibilidade de teto retrátil. Aí por que eu digo com possibilidade? Porque como vai ser uma concorrência, quem apresentar a melhor proposta vai acabar assumindo aí o controle do estádio, ou seja, isso também pode ser um diferencial. A empresa que está na concorrência fala: olha, eu farei uma reforma, eu vou colocar um teto retrátil, isso tudo valorizaria o complexo e faria diferença aí na concorrência. Uma outra questão é a manutenção constante e fiscalizada. O estádio, que anteriormente já esteve sob responsabilidade de uma outra empresa privada e que não fazia constantemente as manutenções obrigatórias, ele passaria a ter uma fiscalização própria exclusiva para isso, para que não se depreciasse aí o bem público.
Bom, apresentados os números, apresentadas aí todas as questões e os pormenores que envolvem esse contrato, chegamos às vantagens e desvantagens. Bom, como vantagem, a primeira, o baixo valor de investimento imediato. O Flamengo precisaria apenas constituir uma empresa e fazer um aporte anual de algo em torno de 5 milhões. É lógico, existem as manutenções também, mas manutenções que precisariam ser feitas também em um estádio próprio. A segunda vantagem é a torcida já está adaptada ao complexo e à localização do estádio, né? Essa é a terceira. Então o Flamengo não sofreria com nenhum tipo de necessidade de adaptação, fazer com que a torcida se acostume a ir a um outro espaço. A localização é boa, é centralizado no Rio, as pessoas têm facilidade de chegar. A quarta coisa é a qualidade da estrutura. O Maracanã é um estádio que acabou de receber uma final de Copa do Mundo. O estádio é sim muito bom, equipamento muito moderno, então ele bem administrado pode render frutos sim em parcerias comerciais e outras questões aí ao clube. E aí eu dividi as desvantagens em três principais. A primeira é a divisão obrigatória da utilização esportiva com outros dois clubes. O Flamengo teria que atender ao número mínimo de jogos aí no estádio e obrigatoriamente teria que se ajustar aos calendários dos outros dois clubes. As competições teriam que ser organizadas, já levando em consideração que não só o Flamengo joga no estádio, mas duas equipes também jogam. Isso tudo, o gramado seria uma outra questão, porque a gente já viu o Maracanã muito maltratado aí nos últimos anos, principalmente com uma divisão única, só com um clube, imagina mais um ainda entrando nessa conta. Bom, e a segunda questão é poucas datas para utilização fora do futebol. Já que teríamos que ter 70 datas destinadas a jogos aí dos três grandes clubes, o Flamengo teria pouco espaço para a realização de outras atividades, shows, empreendimentos, outras formas de monetização que um estádio permite. E a terceira coisa é baixa autonomia para alterações estruturais. Muito se fala da necessidade do Flamengo atender uma parcela da sua torcida que está excluída do estádio por não ter condições financeiras. Antigamente, o Maracanã tinha a antiga Geral, a Geral atendia um público muito específico e o Flamengo precisa sim se preocupar com isso, dar acesso ao seu povo, trazer o seu povo para perto de você e para perto dele, né? E quando ele não faz isso, ele está excluindo uma parte muito grande da sua torcida. Então é preciso pensar sobre isso, o Maracanã não atenderia nesse sentido. Eu deixo para você a pergunta. E aí, o que você acha melhor? O Flamengo ter a possibilidade de assinar esse contrato com o governo do estado, de repente fazer alguma parceria de divisão de valores aí com os clubes cariocas, ou assumir a gestão sozinho e só ser parceiro na hora de receber esses clubes para os jogos obrigatórios, já que o contrato tem esse entrave, ou já excluir qualquer possibilidade de renovar esse contrato e ficar na defensiva e esperar quem vai assumir para aí sim utilizar o estádio, já que quem assumir esse Maracanã vai sim precisar do Flamengo nos próximos anos, e enquanto isso já ir procurando e já ir estabelecendo a engenharia financeira e engenharia física realmente para a produção e a construção do seu novo estádio próprio? É a pergunta que fica para vocês nesse momento. Lembrando que a gente tem mais um vídeo falando sobre as questões que envolvem o Maracanã, que é o Fluminense, até agora, tem sido um parceiro leal do Flamengo na gestão desse clube, até para a gente pensar sobre a possibilidade ou não de assinar o contrato aí com o governo do estado para os próximos 20 ou 25 anos, a gente precisa saber. E os parceiros, clubes cariocas, eles serão leais, eles pagarão direito caso o Flamengo assuma sozinho a gestão e eles queiram atuar aí nas partes. Queiram não, precisam realmente atuar, porque o Flamengo estaria amarrado a isso. Eles pagariam adequadamente? Como ficaria essa questão aí? É isso que a gente vai falar no próximo vídeo. O que foi feito até então nesse contrato temporário aí, como está essa parceria Flamengo e Fluminense na gestão do Maracanã atualmente. Bom, além disso também vamos fazer um outro vídeo que vai falar sobre como financiar a obra caso o Flamengo opte por isso, maneiras do Flamengo pagar essa nova obra, pagar esse novo terreno, já que também precisaria arrumar um terreno em um bom local, e quais as possibilidades de engenharia financeira o Flamengo poderia ter para fazer com que essa obra não pesasse tanto aí nos próximos anos do clube e não fizesse com que o time tivesse pouco investimento dentro de campo, como já aconteceu com muitos clubes na Europa que tiveram que destinar o dinheiro que iria para o dentro de campo, para o seu elenco,
para a construção aí desse bem patrimonial. Então o Flamengo precisaria pensar sobre isso e criar uma engenharia financeira. A gente vai falar sobre algumas possibilidades, o que o clube poderia fazer e como a torcida de alguma maneira poderia ajudar para que esse novo estádio próprio saísse do papel, se assim for a opção do clube para o futuro. Bom, e aí depois a gente vai terminar fazendo um apanhado geral e conversando sobre outros clubes, como eles tomaram as decisões e o que seria de fato melhor para o Flamengo. Permanecer com o contrato no Maracanã ou partir para a tão sonhada casa própria, construir aí a construção do seu estádio. Bom, se você está gostando desse conteúdo, você gostou da série, está gostando, já deixa seu like para fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Tem que estar inscrito, né? Se você está participando aqui, você tem que estar inscrito no canal e acionar o sininho para receber em primeira mão os conteúdos que a gente traz por aqui. Mengo é paixão, valeu!